Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar de estratégia empresarial e estratégias de negócio. Então nós estamos já na parte final da análise de empresas e planejamento estratégico, tá? A estratégia empresarial, ela diz sobre a relação entre as UEN, que é a Unidade Estratégica de Negócio, ou poderia só UN mesmo, que seria um termo mais genérico, entre as unidades de negócios estabelecidas pela organização. Então, como é que elas estão relacionadas? Existem 4 tipos básicos de estratégia empresarial: a concentração, integração vertical, verticalização, diversificação concêntrica e diversificação por conglomerado. Vamos ver cada uma delas. Na concentração, a empresa possui apenas uma UN, então a empresa possui apenas um negócio, tá? Lembra, a estratégia empresarial diz da relação entre os negócios. Como ela só tem um negócio, ela é uma empresa concentrada, usada por empresas pequenas que querem penetrar em um mercado de alto potencial de crescimento. Exemplo, plus size, restaurante vegano. Então, plus size, você tem dados estatísticos mostrando que a parcela da população obesa está crescendo. Antes isso você tinha bastante preconceito, claro que isso existe, é a chamada gordofobia, mas você tem hoje uma reação contra esse preconceito, por exemplo, modelos acima do peso, né, considerado, quebrando esse paradigma de que toda modelo tem que ser magra. Você tem campanhas como aceite seu corpo do jeito como ela é, né, no universo feminino isso é até mais forte. Então você tem de fato uma parcela da população que está crescendo, fora que também as pessoas estão consumindo mais, no caso os americanos, e no Brasil também, né? A parcela de pessoas acima do peso está aumentando. Então, pode ser estratégico para alguém que queira começar um negócio, começar nesse nicho de mercado. Por quê? É difícil para uma empresa pequena querer competir em todos os segmentos de mercado, né? Geralmente isso não é algo bom. Se você é pequeno, você tem que utilizar a tática de guerrilha, né? Se a gente pegar lá o viés bélico. Ou seja, você vai atacar de forma concentrada, porque ali você vai conseguir ser bom. Na verdade, essa é uma vantagem competitiva em relação à empresa grande. Como a empresa grande tem muita coisa, é difícil ela ser boa em tudo, né? Então você dificilmente vai conseguir se firmar no mercado se você começar pequeno, tentando abraçar tudo com os pés e com as mãos. À medida que você cresce, aí sim você vai inserindo novas unidades de negócio. O caso do restaurante vegano também é análogo, né? Um nicho de mercado que está crescendo e tem potencial. Segunda estratégia empresarial é a verticalização. Então, definição: o N se dispõe ao longo da cadeia de suprimento. Então, lembra que eu falei que a empresa pequena ela tem uma UN, ela pode expandir os negócios dela ao longo da sua própria cadeia produtiva. No caso da verticalização, a gente pensa na cadeia produtiva no sentido vertical, tá? Embora geralmente você vê nas imagens da cadeia produtiva sendo representada no sentido horizontal, esse termo ele vem como se a cadeia produtiva tivesse representada no sentido vertical, por isso o nome verticalização. O objetivo é eliminar incertezas e reduzir custos associados com fornecedores e distribuidores. E o exemplo clássico é da Ford. Então a Ford lá no início do século XX, né, tem que ser colocado aqui, ó, primeira metade do século XX, porque depois isso vai até mudar, mas não que hoje a Ford não seja verticalizada, né, mas na primeira metade do século XX ela ganhou o mercado com essa estratégia. Então a Ford ela tinha desde a produção da borracha, aqui no estado do Pará você teve uma localidade de Fordlândia que ficava ali próximo de Santarém, que foi fundada pelo Henry Ford, embora ele nunca tenha pisado lá. Porque o interesse era na extração da borracha da Amazônia. A borracha ia servir para a fabricação do pneu. A mesma empresa que extraía a borracha
Produzia o pneu, vendia o carro e produzia o carro e vendia na concessionária. Então estava ao longo de toda a cadeia produtiva a mesma empresa. Qual era a vantagem? Ela não ficava refém dos fornecedores, porque quando você tem um fornecedor, por algum motivo pode dar um problema lá, ele pode quebrar o contrato com você, entre outras coisas, ele pode ter problemas com a justiça. Mesma coisa quando você está dependente dos distribuidores. Então, quando é uma empresa verticalizada, a sua dependência de terceiros diminui. Essa é a principal vantagem. Em compensação, é muito difícil você ser bom em tudo. A Ford conseguiu durante um determinado momento, mas depois isso ficou cada vez mais complicado. Então, hoje, a Toyota ela quebrou esse paradigma na indústria automobilística e ela fez mais um sistema de parcerias da cadeia produtiva, né? Montar bons parceiros para fornecer produtos e a produção dela mesmo ser mais enxuta em termos de produção ao longo da cadeia produtiva. Mas a verticalização não caiu por terra, né? Ainda tem muitas empresas que adotam e com sucesso essa estratégia, então é importante. Petrobras, no caso brasileiro, uma empresa bem verticalizada. Você tem desde a extração do petróleo lá no pré-sal até a venda no posto de gasolina. Todo o processo de refinamento, transporte, tudo a Petrobras faz. Então é uma empresa bem verticalizada, tá? Diversificação concêntrica. A definição é a ampliação das UENs a partir de um negócio central. O objetivo é obter sinergias em negócios relacionados. Então, vou dar o exemplo da Cogna. Vou pegar a empresa principal, que é a Croton, que atua no mercado de educação superior, e ela foi se expandindo. Ela tinha primeiro faculdades, ela foi se expandindo para a escola do ensino básico. Ela está dentro ainda de um grande mercado que é o da educação, mas ela vai separando todas as UENs delas a partir de um negócio central. Depois, fornecimento de material didático, tanto para a educação básica como para a educação superior. Percebo que está tudo relacionado. A diversificação ela é concêntrica, ela vai diversificando aos poucos, porque ela já é boa no negócio central. A ideia é essa: quando a empresa adota essa estratégia, ela já é boa no negócio central e é mais fácil para ela expandir para outro negócio que esteja próximo, porque ela já tem um know-how. Imagina se a Cogna resolve, sei lá, atuar no setor de petróleo. Não tem, né? As profissionais que estão lá não entendem como funciona esse setor, ou não entendem tão bem como eles entendem do setor educacional. Claro que tem diferença do setor educacional superior para o setor educacional básico, ou do B2C para o B2B, mas é mais fácil você fazer você crescer a empresa, porque a empresa precisa crescer, por isso que é feita a diversificação, quando você vai ampliando suas unidades de negócios a partir de um negócio central. Aqui, por exemplo, com o tempo, olha, imagina que é uma empresa plus size focada aqui, ela começa a crescer. Aí ela já aumenta para outro público, evangélicos. Outro dia eu vi isso aí, né? Eles geram uma loja especializada em plus size e também roupas para público evangélico. Tem diferença? Tem, mas ainda está dentro do mercado de roupas, tá? Geralmente costuma ser esse tipo de diversificação. A Sanepar também, água e esgoto, 2 unidades de negócio muito próximas, e eles expandiram para lixo, estão tentando expandir para lixo, produção de energia através de lixo, então está muito próximo também, porque está dentro de uma temática ambiental, beleza? Então esse tipo de diversificação, ela na verdade, acredito até que seja uma da predominante dentre as estratégias empresariais, tá? E a diversificação por conglomerado é a ampliação das UNs para negócios não relacionados. Qual é o objetivo? Reduzir riscos através da diversificação. Exemplo, Itaú S.A. Itaú S.A. é uma holding, ela é dona do Itaú Unibanco. Então existe o Itaú Unibanco, existe a controladora dela, que é o Itaú S.A. São empresas diferentes. Quase 90% ou mais de 90% do Itaú S.A. é o Itaú Unibanco, de fato. Mas ela tem outros negócios que estão aí com perspectiva boa até de crescimento. Até pouco tempo atrás ela era acionista, uma das principais acionistas
da XP Investimento, que talvez seja mais próximo de uma diversificação concêntrica, de fato, está dentro da área financeira. Mas quando a gente pega empresas que a Itaú controla, como a Alpargatas, que é a empresa lá das sandálias havaianas, a NFT, né, tem outras empresas também, ela tem parcela em muitas empresas elétricas, até na Sanepar ela tem participação. A Itaú S.A. essa holding tem participação em praticamente todas as empresas grandes do Brasil, a gente pode dizer, né? Em muitas empresas grandes, não vou dizer todas, mas em muitas empresas grandes do Brasil ela tem participação. E é uma forma dela diversificar, porque imagina que o mercado de bancos, ele não é que ele fique ruim, ele começa a diminuir a sua rentabilidade, né, seus retornos. Tem lá o Banco Itaú, dá muita rentabilidade, dá muito lucro, mas aí vem concorrente como o Nubank, o Banco Inter, e o lucro do Banco Itaú começa a diminuir. Isso é um problema para a Itaúsa, mas ela pode compensar se tiver um aumento na venda da Alpargatas também. E aí ela compensa. Tem outras também, tinha um quadro aqui, quem for pesquisar Itaú Unibanco vai poder ver isso aqui, o que é que tem lá no controlador, tá acima do Itaú Unibanco. Então é interessante você ter vários negócios que não estejam tão relacionados entre si, porque se um negócio der errado, o outro negócio pode compensar, é chamada diversificação. Em investimentos também se utiliza essa estratégia de diversificação, para você minimizar os riscos. Na verdade, uma empresa ela tem que ser gerida como um portfólio de investimentos, como se cada negócio fosse um investimento particular, beleza? Então, quando a gente fala em estratégia empresarial, a gente está falando da empresa como um todo, e a empresa é dividida em negócios. Então, por isso que a estratégia empresarial, aqui elas vão falar dos vários negócios e da relação deles entre si. Agora, existe a estratégia de negócios, por isso a gente não deve confundir. Estratégia de negócios a gente vai especificar numa UN específica, tá? Ficou até redundante. A gente vai considerar uma UN específica para buscar vantagem competitiva. Então, cada UN dentro da empresa ela vai ter uma estratégia própria. E, basicamente, em negócios existem duas principais estratégias. A diferenciação, que a empresa tenta ser única em alguma dimensão que os consumidores valorizem, baseando-se na alta qualidade do produto, marketing e de serviço. Então, N sustentáveis da Natura. Praticamente todas as unidades de negócios da Natura são sustentáveis. É uma empresa que ela busca esse tipo de marketing, né, se mostrar como uma empresa sustentável. Ela consegue muita certificação, ela é listada na bolsa norte-americana de sustentabilidade, existe o índice Dow Jones de sustentabilidade, e a Natura faz parte, uma empresa brasileira faz parte, ela tem reconhecimento pelas causas socioambientais. Tá? Não estou fazendo propaganda, estou falando que ela realmente tem, assim como o Itaú tem, o próprio Banco do Brasil tem, a CEMIG, tem várias empresas no Brasil que são fortes nessa questão sustentável. Então ela busca se diferenciar dentre as diversas marcas de cosméticos que tem, por ter uma pegada ecológica, não que a Boticária não tenha, mas talvez um cliente aí que é de cosmético, eu tenho um vídeo, uma playlist aqui no canal de gestão ambiental empresarial, e lá a gente fala que o cliente sustentável ele não olha primeiro para a questão ambiental, ele olha primeiro para a questão da funcionalidade do produto. A gente dá até o exemplo da Natura. Ele quer um cosmético, um perfume, alguma coisa do tipo, mas ele vai ter preferência pelo aquele perfume que fosse ambientalmente correto. Mas se o perfume não for cheiroso, não adianta ele ser ambientalmente correto, entendeu? Para entender o que é a funcionalidade principal e o que é a questão diferencial. Então, a empresa vai buscar uma diferenciação aqui nesse caso. Geralmente, as empresas que estão buscando diferenciação, os produtos delas são mais caros. Por quê? Elas estão buscando um público-alvo que está ali disposto a pagar mais caro pelo aquele produto, pela questão de diferenciação mesmo. Então, uma pessoa lá que pensa nas causas ambientais, ela está disposta a pagar mais caro pelo perfume da Natura, em detrimento de outras marcas que não tenham certificações ambientais. A segunda estratégia de negócios é o baixo custo, que busca ser eficiente e oferecer produtos padronizados.
que possibilitam economia de escala na produção e distribuição. Então, economia de escala nós já falamos em outras aulas, que é uma das principais vantagens competitivas, e é o próprio caso da Ford, tá? Então, a Ford, quando ela padronizou os seus processos produtivos lá no início da administração científica, né? A administração científica de Taylor, foi teorizada por Taylor, mas foi melhor aplicada pelo próprio Henry Ford. Ele conseguiu reduzir os custos de produção do automóvel e conseguiu revendê-los a preços populares de forma rentável. Como que ele fez isso? Padronizando o processo produtivo. Então, competindo aqui por baixo custo e ganhando essa economia de escala. As empresas de commodities, basicamente, focam bastante na questão operacional, porque elas precisam baixar o custo para ser competitivas, já que as commodities são produtos que têm pouca diferenciação. Pode até ter uma coisa ou outra, mas no final do dia outros produtos têm muito mais diferenciação. Serviços, por exemplo, têm muito mais diferenciação. Imagina que você queira contratar um professor, né? Existem professores e professores. O último da lista lá é o professor Alex Nina, mas tudo bem, estou tentando aí meu lugar ao sol. Então, beleza, pessoal, você tem aqui essas duas estratégias. Então, cada UN, primeiro, relação de todas as UNs, estratégia de empresarial. Estou ressaltando isso porque o pessoal confunde na hora de fazer atividade de produto. O pessoal lê qualquer coisa relacionada à estratégia e coloca lá. Não, tem que definir qual é a estratégia empresarial de uma empresa. O seu aluno tem que ter essa capacidade de olhar uma empresa e dizer, olha, a estratégia empresarial aqui é diversificação concêntrica, e principalmente justificar. De novo, tal como a matriz SWOT da aula passada, o importante é você saber justificar. Eu não vou dizer, olha, está errado isso aqui porque não é porque eu discordo. Eu posso discordar de você, mas se tiver sentido o que você está falando, beleza. Tá bom? Eu olho muito mais para justificativo. Então você pode dizer que qual é a estratégia empresarial, e depois você vai olhar cada negócio e ver se predomina a diferenciação ou baixo custo, justificando, tá bom? É só esses dois basicamente que eu quero que você diga. Olha, tal unidade de negócio dessa empresa, eles estão competindo por baixo custo. Não, essa outra aqui estão competindo por diferenciação. E aí você vai dizer o porquê que é baixo custo e porquê que é diferenciação, tá? Então, só para complementar, sempre existem dois fatores que são importantes na visão dos consumidores. O preço, que é o quanto custa em dinheiro a aquisição de um bem, é objetivo. E o valor, é o quanto realmente vale para o cliente, é subjetivo. As empresas que competem por diferenciação estão interessadas aqui. As de baixo custo aqui, olha. Então, o exemplo do show do Sandy Júnior, já dei esse exemplo em outras aulas aí, que chegava a ser 2.530. Então eu nunca daria 2.530 reais para ver um show do Sandy Júnior. Mas isso eu tenho que ter preconceito com quem dê? Eu acredito que não, porque a pessoa sabe o valor do seu trabalho, do seu dinheiro, enfim. Se conseguir isso de forma honesta, é justo ela querer se presentear se ela acha que realmente vale isso aqui. Não vou julgar quem compra esse ingresso caro. A pessoa de alguma forma tem, não sei, pode até ser que seja dos pais, mas aí existe uma questão até polêmica, né? Meritocracia. Meritocracia hereditária, tem esse conceito que é interessante, né? Mas eu não vou entrar nessa questão polêmica, eu só vou dizer que as pessoas elas têm subjetividade em relação ao valor. Então, para alguns vale isso aqui, dariam até mais, para outros não vale. O preço sim é o objetivo, independente de quem você seja, se você é o Elon Musk ou se você é o professor Alex Nina, não vai mudar esse valor aqui, tá? Preço e valor sempre serão categorias importantes para o cliente. A diferença está na hierarquia de importância. Então, clientes P, eu estou usando essa categoria aqui, olham primeiro o preço e depois o valor. Então, se dois produtos semelhantes estiverem com o mesmo preço, ele escolhe aquele que tem mais valor. Então, ele tende a possuir renda baixa, tá? Então, claro, mesmo esses clientes que olham primeiro o preço, eles também veem o valor depois. Pegar o mercado de cerveja, você vê uma Glacial sendo vendida a R$2 e uma Budweiser também R$2. O preço é o mesmo, então você vai provavelmente na Budweiser.
Mas aí, se a Glacial tiver R$ 2 e a Budweiser tiver 15 e você não tiver os R$ 15, vai ter que ser o jeito na Glacial, né? Vamos lá. Cliente vê. Primeiro o valor, depois o preço. Se dois produtos semelhantes estiverem com o mesmo valor, ele escolhe aquele que tem menor preço. Então, isso tende a possuir a renda média alta. É até mais difícil dizer isso, porque o valor é muito subjetivo. Mas, sei lá, imagina que um cara, ele olha que isso aqui, para ele ter o mesmo valor do que comprar um computador. E para o São de Junho. Aí é aquela história que para ele vale o mesmo, né? É bem hipotética essa situação, porque são coisas diferentes. Aí se esse computador que ele quer comprar tiver 2.000, provavelmente ele vai comprar o computador. Mas se tiver 3.000, ele vai para o show de São de Junho. Então, como se fosse essa situação, tá? O preço por si só pode ser uma fonte de geração de valor. Aí tem toda uma questão de marketing de preço, tá? De psicologia dos preços. Você tem uma literatura muito forte em relação a isso. Mas só para exemplificar para vocês o ponto que isso aí dá aí para se falar bastante. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com vinho, e você colocou um grupo de pessoas para beber um vinho e outro grupo de pessoas para beber o mesmo vinho. Só que para esse grupo de pessoas você colocou que o preço do vinho era algo em torno de $50 e para esse aqui $1.000. Adivinha qual grupo de pessoas falou que o vinho deu nota melhor? Porque depois de fazer o experimento você dava uma nota melhor para o vinho. Deu nota melhor. É o grupo de pessoas que viu a garrafa com $1.000 e com significância estatística, que isso é muito importante em ciência, em relação a esse outro grupo aqui. Então, só o fato de você gastar caro no produto, você já cria uma expectativa de que ele vai ser bom. Você já cria o preço, já cria um valor. Então, todas essas questões ficam mais confusas, né? Você já gastou caro e você vai para o show com uma expectativa lá no alto. É claro que em gestão de qualidade, se não cumprir aquela expectativa, vai ser mais decepcionante o produto, o serviço que você está contratando, tá? Isso também falei numa disciplina aqui de gestão da qualidade. Mas é interessante se vocês procurarem pesquisar aí sobre psicologia de preços aplicada aí na gestão de negócios, gestão empresarial, enfim, tá? Pessoal, espero que tenham gostado. Até a próxima!